Quando pensamos em Salomão, logo nos vem à mente sua sabedoria e riquezas imensas, mas poucos sabem que sua ascensão ao trono foi marcada por decisões difíceis e desafios. O jovem Salomão, com apenas 20 anos, assumiu um reino dividido e, com a ajuda de Deus, iniciou a construção do templo que se tornaria o coração de Israel. Mas como um rei tão jovem conseguiu realizar tamanha façanha? Qual foi o segredo por trás da grandiosidade de sua obra? Fique até o final, porque você vai descobrir o poder e os mistérios que cercam essa história. Se você está impressionado, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. A construção do Templo de Salomão, que começou no ano 957 a.C., foi um marco para o Império de Israel e uma obra que envolveu milhares de pessoas. O rei Salomão não poupou esforços, empregando 180.000 trabalhadores e artesãos especializados, importando materiais preciosos, como cedro do Líbano e ouro, para erguer o que seria a maior maravilha arquitetônica da época. Mas a verdadeira questão é: como Salomão conseguiu conciliar sua liderança com o controle de tantas facções políticas e diferentes interesses dentro de seu império? O templo, revestido de ouro puro, tornou-se um símbolo de sua autoridade divina, mas também de seu poder material. No centro do templo, estava o Santo dos Santos, um espaço sagrado que somente o sumo sacerdote podia acessar uma vez por ano, no dia da expiação. Salomão, ciente de seu papel como mediador entre Deus e seu povo, não apenas se preocupava com a construção, mas também com a manutenção da pureza espiritual de Israel. Ele sabia que o templo não seria apenas um lugar de adoração, mas também um símbolo de unidade e força para seu reino. Mas, no fundo, o que Salomão buscava com essa grandiosa obra? Seria uma busca por poder divino ou uma tentativa de garantir que sua nação nunca perdesse sua força diante dos desafios externos? Enquanto o templo era erguido com recursos quase ilimitados, o reino de Salomão se expandia. Ele se cercou de aliados poderosos, como a filha do faraó, com quem se casou, selando uma aliança entre Israel e o Egito. Mas essa aliança também trouxe desafios para o rei, como a pressão para aceitar práticas religiosas egípcias e outras culturas estrangeiras. Como Salomão conciliava as influências externas com a necessidade de manter a pureza da fé de seu povo? A resposta pode estar em seus próprios rituais e alianças secretas, que poucos conhecem até hoje. E a verdadeira força de seu reino estava mesmo em sua sabedoria ou havia forças sobrenaturais em jogo? O que você acha que Salomão buscava com sua grande obra? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e deixe seu like para continuar descobrindo os mistérios por trás da maior construção da história de Israel. À medida que Salomão consolidava seu reinado, seu palácio não era apenas um local de governo, mas também um centro de poder oculto. Com 1000 mulheres em seu harém, sendo 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, o que parecia ser um símbolo de riqueza e sucesso também se tornou um campo fértil para intrigas e estratégias políticas. Cada esposa trazia consigo um pedaço de sua cultura, um pedaço de seu povo, e, em muitos casos, um pedaço do futuro do reino. Mas como Salomão conseguia gerenciar essa complexa rede de alianças e rivalidades? Como ele mantinha a paz e o controle em um local tão recheado de disputas de poder? No coração do palácio, a competição por atenção e status não era apenas uma luta entre as esposas, mas também uma batalha estratégica por influência no reino. As esposas mais jovens, com seu frescor e charme, competiam com as mais velhas, que tinham maior influência política. Essa rivalidade se estendia por toda a corte, e enquanto algumas mulheres tentavam conquistar Salomão através da sedução, outras buscavam um lugar ao seu lado com inteligência, sabedoria e conselhos. No entanto, o poder real de Salomão não estava apenas nas suas esposas ou no ouro que acumulava, mas nas forças sobrenaturais que ele controlava. Lendas falam do lendário Anel de Salomão, um artefato mágico gravado com o nome de Deus, com o poder de comandar demônios e espíritos. De acordo com essas histórias, Salomão usava esse poder para construir seu templo, mover grandes pedras e vigas, e até para convocar espíritos para fazer seu trabalho. Mas será que esse poder estava realmente ao alcance de um homem? Ou seria ele apenas uma ferramenta nas mãos de um rei com uma missão divina? O Testamento de Salomão, um antigo manuscrito,
descreve como o rei interrogava os demônios, aprendendo seus nomes e fraquezas, usando essas informações para governar e proteger seu reino. Salomão, embora rodeado por riquezas materiais e espirituais, nunca perdeu sua humildade diante de Deus. Ele sabia que, embora tivesse acesso a poderes sobrenaturais, esses vinham apenas por meio da vontade divina. Seu controle sobre os demônios, sua sabedoria e sucesso não eram um reflexo de sua grandeza, mas da graça de Deus. No entanto, a tentação de explorar esses poderes para fins pessoais sempre esteve presente. Como ele equilibrava a sabedoria divina com a vontade própria? Essa luta interna será revelada nas próximas partes desta história. Com o tempo, o reino de Salomão floresceu, mas seu sucesso teve um preço. A grandiosidade do templo e do palácio exigiu recursos imensos. O povo de Israel, antes orgulhoso de seu rei sábio e justo, começou a sentir o peso dos altos impostos e do trabalho forçado necessário para manter o império de Salomão funcionando. O tesouro real, que antes transbordava de riquezas, começou a se esgotar, e as demandas para sustentar o luxo da corte tornaram-se insustentáveis. Com a pressão sobre as finanças do reino, o povo começou a questionar se os sacrifícios valiam a pena. Salomão, cercado por riquezas e influências externas, viu seu reino começar a mudar. O harém, com suas intrigas e rivalidades, se tornou um reflexo dessa decadência. As esposas e concubinas, que antes eram peças-chave no fortalecimento de alianças, agora se tornavam concorrentes diretas, cada uma buscando garantir o futuro de seus filhos e manter sua posição na corte. No entanto, com a crescente insatisfação do povo e o cansaço de uma corte que competia por poder, Salomão se viu cada vez mais distante de seu povo. Ele começou a ceder às pressões externas, permitindo que cultos estrangeiros florescessem dentro de Jerusalém, e a adoração de deuses pagãos se espalhou pelas colinas ao redor da cidade. Como esse comportamento afetou o império que ele construíra? Será que a introdução desses cultos estrangeiros minou a base espiritual de Israel? Apesar de seu vasto conhecimento e sabedoria, Salomão sucumbiu à sedução de seus próprios desejos e ao charme de suas esposas estrangeiras. O reino de Israel, que fora unido sob sua liderança, começou a se fragmentar espiritualmente e politicamente. A adoração a outros deuses, como Astarte, Quemos e Moloque, se espalhou, e a confiança do povo em seu rei começou a murchar. Salomão, que outrora usara a sabedoria para unir, agora usava suas alianças matrimoniais para satisfazer interesses políticos pessoais. Mas foi isso que realmente destruiu seu reinado? Ou havia algo mais em jogo, uma luta interna entre o desejo de poder terreno e a vontade divina? À medida que a história de Salomão se desenrolava, as divisões dentro de sua família e entre seus súditos se aprofundaram. Seus filhos, educados em ambientes diversos, tornaram-se símbolos das contradições do próprio rei. Roboão, filho de Salomão, criado sob influências religiosas conflitantes, seria a chave para a próxima fase da história de Israel. Mas como o legado de Salomão, que começara com sabedoria e prosperidade, acabaria sendo entregue a um herdeiro que não conseguia compreender as lições do passado. A luta por poder e influência se intensificaria ainda mais. O reinado de Salomão, que começou com tanto esplendor e sabedoria, culminou em um período de declínio. O luxo do palácio e do templo, que inicialmente haviam sido sinais de bênçãos divinas, começaram a pesar sobre o reino de Israel. O povo, antes unido sob a liderança de um rei tão sábio, agora se via dividido. A falha de Salomão em manter sua fé pura, cedendo aos cultos estrangeiros e permitindo a adoração de deuses pagãos, teve um impacto profundo. O próprio coração do reino, o Templo de Jerusalém, começou a perder seu significado sagrado, à medida que os altares para deuses estrangeiros proliferavam nas colinas ao redor. Como isso afetou a moral do povo e a estabilidade do reino? As consequências espirituais foram devastadoras. Sacerdotes e profetas alertaram Salomão sobre o risco de desobedecer a Deus, mas as vozes de advertência foram abafadas pelo desejo de agradar suas esposas e fortalecer alianças políticas. O povo, ao ver seu rei se afastando de Deus, começou a questionar sua fé. As divisões internas se intensificaram,
e os israelitas passaram a se perguntar se o reino ainda tinha a mesma proteção divina de antes. A fé de Salomão, que havia sido o pilar do seu reinado, se fragmentou junto com o próprio reino. Como um império tão forte, fundado sobre sabedoria divina, pôde sucumbir à tentação de riquezas e poder mundano. Com o fim do reinado de Salomão, a luta pelo trono começou a desgastar a unidade de Israel. Roboão, seu filho, assumiu o trono, mas seu reinado logo se tornou marcado por divisões e conflitos. As tribos do norte, enfurecidas com o fardo dos impostos e do trabalho forçado, se rebelaram, formando o reino de Israel, enquanto as tribos do sul permaneceram leais a Roboão, criando o reino de Judá. O Reino Unido que Salomão havia governado com sabedoria e poder se desintegrou, e a promessa de um império forte e próspero parecia um sonho distante. O legado de Salomão, uma mistura de sabedoria divina e falhas humanas, deixou uma marca indelével na história de Israel. Seu império, que começou com tamanha glória, agora enfrentava um futuro incerto. O que restava de sua sabedoria estava enfraquecido, e o povo de Israel começou a se questionar se o reinado de um rei tão grandioso realmente havia sido uma bênção ou uma lição de que até os mais sábios podem cair. Você acredita que o declínio de Salomão foi causado por suas falhas espirituais ou por um poder que se tornou excessivo demais para ele controlar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os mistérios que cercam o maior rei de Israel.